Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre simplificação. Se você quer clarear um pouquinho e deixar sua vida na matemática muito mais simples, fica com a gente. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre simplificação. A simplificação é uma espécie de spa matemático, ou seja, você pega uma fração meio gordinha, dá um trato nela e ela sai bem magrinha. E com isso te facilita uma série de operações matemáticas ao longo da resolução aí, dos seus problemas. Vamos entender primeiro o que é a simplificação, como eu faço e o mais importante, quando eu posso fazer e quando eu não posso fazer a simplificação. Porque toda vez que você tiver uma oportunidade de simplificação, você tem que simplificar. Você não pode deixar de simplificar. Porque resolver os problemas matemáticos, as equações, as frações, são como lidar com pequenos gatinhos. Toda vez que você perde uma oportunidade de simplificação, é como se você desse carne para esse gatinho e esse gatinho vai crescendo, ele vai virando um leão. E se você perde a oportunidade de simplificação, esses seus problemas e os números vão aumentando e vão virando Tiranossauro Rex e depois, pode ter certeza, ele vai te comer. Então, para você poder resolver os problemas de uma forma simples, fácil, é importante você ter a simplificação, tá bom? Então vamos começar vendo o que é a simplificação e as situações em que eu posso ou eu não posso simplificar. Bom, primeiro conceito é o seguinte, simplificar é ver uma fração, perceber que ambos podem ser divididos por um mesmo número. Professor, posso dividir por 2, posso dividir por 2. Portanto, posso simplificar esta fração. Senhor, posso dividir por 4 e posso dividir por 3? Não, isto não é simplificação, isto é uma inventação. Portanto, a gente costuma dizer que eu divido por 2, divido por 2, e a resposta final vai ser 4 terços. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Só que ao longo desse vídeo eu não vou ficar escrevendo por quanto que nós vamos dividir. Eu vou apenas falar e comentar com você por quanto que nós vamos dividir. Qual é o número que eu vou fazer a divisão. E vamos colocar apenas os resultados. Então eu não vou escrever dividido por 2. Eu vou só falar que nós vamos dividir por 2, isto vai dar 4. Nós vamos dividir por 2, isto vai dar 3. Portanto, a solução 4 terços. E a gente vai fazer assim ao longo do vídeo. Então, toda vez que eu olho uma fração e percebo que eu posso dividir ambos os números, o de cima e o de baixo, por um mesmo número, né, eu posso simplificar. Então, eu vou dividir por 5 e vai dar 5 como resultado. Vou dividir por 5 e vai dar 3 como resultado. Portanto, 5 terços seria a resposta. É muito mais fácil você resolver os problemas com 5 terços do que 25 quinzeavos. É muito mais fácil você resolver problemas com 4 terços do que 8 sextos. Portanto, para você poder simplificar, você tem que sempre olhar um número de cima com o número de baixo e ver em qual valor que número eu posso dividir os dois. Para isso, basta que você tenha uma boa tabuada. Se você não tem uma boa tabuada, você tem que assistir o nosso vídeo. Lá tem um único antibiótico para a tabuada ruim, que eu tenho certeza, se você tomar isso aqui por uma semana, você vai ficar bom na tabuada. Porque com a tabuada você consegue visualizar os termos que você vai fazer a simplificação. Vamos começar a ver agora as situações em que os alunos normalmente eles se atrapalham. Vamos olhar essa situação aqui. Eu tenho uma fração, menos uma fração, mais uma fração. Então, simplificar frações, ela com ela mesma, você pode fazer a qualquer momento. Mas para isso você tem que checar na sua tabuada se é possível um número que divida isso e divida isso. Não posso dividir cada um por números diferentes. Eu olho essa situação
e aqui não existe nenhum tipo de simplificação que pode ser feito. Não existe a simplificação quando existe soma ou subtrações de frações, é uma fração menos outra. Professor, posso simplificar aqui por 2? Não, não pode. Ou por 4? Não, não pode. Posso simplificar aqui por 7? Não, não pode. Por quê? Porque é uma subtração e aqui é uma soma. Vamos ver se fosse esse mesmo problema, só que desta forma aqui. Repare o que mudou. O que mudou é que agora não é mais uma fração menos outra. É uma fração vezes outra. E isso muda tudo. Porque aí te permite, mesmo que você não consiga fazer uma simplificação, ela por ela mesma, que pode ser feita sempre em qualquer situação, te permite fazer uma simplificação que a gente chama de cruzada, né? Professor, eu posso simplificar o 12 com 21? Não, não pode. Não existe simplificação de dois números no mesmo nível. Eu não posso simplificar 12 com 21, nem 21 com 35, né? Não existe isso. E aqui ainda pior, porque aqui é multiplicação, aqui é soma. Aqui eu posso pensar em qualquer jogo de simplificação. Alguém de cima com alguém de baixo. Se der para simplificar aqui, eu simplifico. No caso aqui não dá. Se der para simplificar aqui, eu simplifico. Eu posso simplificar aqui. Essa fração está fora. Senhor, eu posso simplificar aqui ou aqui? Não, não pode. Ó. Esses dois números até são divisíveis por 3. Né? Mas você não pode fazer essa simplificação. Por quê? Porque é uma soma. Regra geral, apareceu soma, apareceu subtração entre frações, na dúvida, não faça nada. Não faça nada. Porque soma e subtração de frações é pegadinha para aluno para ele cair na tentação de sair simplificando e não existe simplificação. Aqui ninguém pode ser simplificado com os outros. Aqui, tanto faz. Eu posso simplificar este termo com este termo. Divido por 7 dá 1, divido por 7 dá 3. Aqui eu posso simplificar esses termos. Estou vendo que está na tabuada do 4. Eu posso simplificar por 4 dando 3, por 4 dando 8. Então é muito mais fácil eu continuar resolvendo esse exercício tendo simplificado essas frações. Mesmo que uma individualmente não pudesse ter sido feita, mas eu posso fazer a simplificação cruzada. Somente entre frações que estão sendo multiplicadas. E sempre um único elemento de cima com um único elemento de baixo. A simplificação é uma espécie de casamento romântico. Tem que ser um de cima com um de baixo. Não dá para inventar de envolver mais gente nesse jogo. Portanto, soma tá fora, não dá para fazer nada. Se você tivesse uma situação, aqui no final você faria apenas 1 vezes 8, 3 vezes 3. Vamos imaginar que você tem agora essa situação aqui. Perceba o que vai se alterando. Agora eu estou falando de multiplicação de frações. As 3 frações estão sendo multiplicadas. Portanto, entre as frações, eu posso sempre fazer simplificações. O de cima com o de baixo, caso eu consiga, e simplificações cruzadas. No caso aqui, eu estou vendo que eu posso simplificar o 36 com 21, eu posso simplificar 36 com 12, eu encontro pares de números que eu consigo dividir. E aqui você pode fazer qualquer jogo, desde que seja um único elemento de cima com um único elemento de baixo. Professor, eu posso simplificar esse 7 com esse 35? Pode, não tem problema, porque eles estão unidos por multiplicação. Se aqui fosse mais, não poderia. Você não poderia simplificar o 7 com 35. Sendo vezes, pode. Então, na verdade, você pode escolher quem você quiser. Esse 32, se você quiser, pode simplificar com esse 12. Esse 32, você pode escolher os pares, desde que dê para simplificar. Portanto, você vai fazendo as simplificações, vai diminuir os seus números e vai ficar muito mais fácil de você estar operando com eles. Lembrando que para fazer uma boa tabuada, a única coisa que você precisa, né, para fazer uma boa simplificação é uma boa tabuada, tá bom? Vamos olhar mais uma situação clássica onde os alunos costumam se atrapalhar, caem em tentações, porque simplificações tem uma série de situações que são armadilhas para aluno distraído. Uma situação clássica é essa daqui.
né? Uma coisa mais outra, podia ser x aqui em cima, tal, dividido por um único denominador. E o aluno pensa se ele pode simplificar o 8 com 4 ou o 12 com 4. Não, não pode. Por quê? Aqui está envolvendo uma soma de termos. Você não pode cair na tentação de querer simplificar esses termos. Por quê, professor? Mas por que eu não posso fazer isso? Vamos olhar rapidinho isso aqui. Quando você estiver na dúvida, se pode ou não possa, não faz nada. Resolve para você ver quanto que daria realmente o problema. Se eu somar isso aqui, dá 20 dividido por 4. 8 mais 12, 20 dividido por 4. Portanto, 5 é a resposta correta dessa conta. Se o aluno cair na tentação de fazer uma simplificação, vamos ver o que vai acontecer. Tanto faz se fosse este com este ou este com este. Nenhum dos dois pode ser feito. E o aluno comete esse equívoco porque ele quer facilitar a vida dele e ele acaba cometendo esse pequeno deslize. Se ele dividir por 8, se ele dividir por 4, vai dar 2. Se ele dividir por 4, vai dar 1. Portanto, a resposta disso daqui é 2 mais 12 dividido por 1, que é 14 dividido por 1, que é a mesma coisa que 14, porque o 1 eu não preciso escrever. E aí ele vê que tem alguma coisa estranha, porque como se aqui deu, sem simplificar, deu 5, tentando simplificar ou inventando simplificações, deu 14. Portanto, claro que isso aqui está errado. Por quê? Porque isso não pode ser feito. Mas por que não pode ser feito? Simples. Porque aqui, na verdade, não tem um 4, tem 2 4. Toda vez que você tiver uma barra grande, né, a professora tirou um grande MMC e botou 24 como MMC. Não existe um 24. Há um denominador para cada termo. É que a gente facilita escrevendo uma grande barra. Todos os termos que estão em cima, na verdade, então, são também divisíveis ou tem uma fração com aquele denominador. Portanto, isto aqui, ele poderia ser escrito assim. Isto é apenas a escrita simplificada disto. Aqui, se você quisesse, você poderia fazer simplificação. Um termo com ele mesmo. Vou dividir por 4, deu 2, por 4 deu 1. Uma fração com ela mesma. Vou dividir por 4, vai dar 3. Vou dividir por 4, vai dar 1. Não fiz simplificações cruzadas, cada um com o seu termo. Portanto, aqui em cima vai sobrar 2 sobre 1, mais 3 sobre 1, dando 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5. Lembre-se, frações com o mesmo denominador, você não precisa tirar o MMC, você vai lá simplesmente juntos de cima e mantém o termo de baixo. No nosso vídeo de MMC, eu dou uma clareada aí nesse assunto. Então percebam que isso aqui está certo, com isso aqui está certo. Isso pode ser feito. Por isso que isso aqui não pode ser feito. Mas olha que engraçado essa situação aqui. Agora eu tenho 8 vezes 12 dividido por 4. Professor, eu posso simplificar isso aqui? Pode. Pode sim. Por quê? Porque agora você só tem um 4. Você não tem mais aquela situação que tem mais 4 escondidos. Não, não tem. Isso aqui, se a gente for ver, se você tiver na dúvida, né, não faça nada. Vamos ver sem fazer nada o que acontece. 8 vezes 12, 96, dividido por 4. Portanto, 24. Essa é a resposta dessa conta aqui. Se você fizer a simplificação, você pode fazer. Por quê? Porque isto pode ser entendido como sendo esta conta, 8 vezes 12 sobre 4. Repare que é uma fração vezes uma fração. Porque aqui, se aqui fosse 4 também, fração vezes fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Portanto, se aqui fosse 4, 4 vezes 4 seria 16, e não é 16. Aqui está escrito 4. Portanto, ou esta conta, ou ela pode ser representada assim, ou ela pode ser representada assim. Que é 8 vezes 12 dividido por um único 4. Portanto, quando eu estiver numa situação dessa, eu posso simplificar. Vou simplificar aqui. Poderia ser por aqui, tanto faz. É uma simplificação cruzada, porque é fração vezes fração.
alguém de cima com alguém de baixo, não existe envolver 3 ao mesmo tempo, por 4, isso dá 2, isso dá 1. Portanto, 2 vezes 12, 24, dividido por 1 vezes 1, que dá 1, que é o próprio 24. Aqui, se eu simplificasse aqui, por 4, isso dá 3, isso dá 1. Como que eu resolveria isso? 8 vezes 3, 24. 1 vezes 1, 1, portanto 24. Veja que todos eles levaram ao mesmo resultado, inclusive eu poderia cortar, escolher alguém aqui para ser cortado, cortaria e a resposta daria 24. Então eu espero que com esse vídeo tenha dado uma clareada para você. Se você gostou, dá uma luz pra gente. Um grande abraço em X para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado!